Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai criar aqueles sistemas de força de senha. Não sei se você já viu sobre isso, que você começa a digitar a senha lá para cadastrar e ao lado ou embaixo ele vai mostrando a força da sua senha, né? Se ela está segura, se ela está fácil, como é que ela está, tá? Então, vamos fazer esse processo aqui agora. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso campo, né, para digitar a senha. Então, vamos criar ele aqui. Type vai ser password, name senha. Na verdade, não precisa de name e id senha. Né? Então, criamos o nosso campo aqui. Vou só dar um zoom aqui para a gente visualizar direitinho, né? Então, tá aqui o nosso campo. E ao lado a gente precisa criar, ou embaixo aqui, tanto faz na verdade, a gente precisa criar uma div que vai mostrar pra gente o status de força, né, do nosso campo aqui. Então, vamos criar uma div força, sem o C cedilha, né, claro. Não precisa do BR aqui não. Então, vai ser força 2 pontos. Tá? Então temos aqui a força da nossa senha. Então, beleza. Próximo passo que a gente tem que fazer agora é criar o evento de digitar, né? Para quando você for começar a digitar a sua senha. Então, você começa a digitar, ele vai calculando a força. Então, para fazer isso, id senha, a gente vai ter que botar um evento na minha senha, né? Então, selecionei a senha e dou um evento bind. E qual é o evento mais apropriado para calcular isso? Seria quando você aperta a tecla e solta, né? Porque para você até saber o que é que foi digitado. Então, key up, né? É a nossa função, vai ser criada aqui. E beleza, vamos só dar um espaço aqui para criar o nosso evento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o texto que está digitado, né? A gente não precisa saber nem exatamente que tecla o cara digitou agora, mas a gente precisa saber o texto que está digitado. Então, var txt vai ser o próprio elemento val, ok? Então, para atestar que a gente está pegando mesmo o texto do nosso campo, vamos inserir ele aqui em força, por exemplo. Então, selecionar a força, HTML, txt. Então ele vai substituir o conteúdo pelo texto que a gente está digitando, né? Então, ó, temos aqui. Se eu começar a digitar aqui, ó, ok? Eu digito aqui em cima e ele faz o processo embaixo, de tudo que eu for digitando, ok? Beleza. Então vamos agora, a gente já sabe que está pegando o nosso texto e agora o próximo passo é calcular a força da nossa senha, né? Então var força vai ser 0. E como é que a gente vai trabalhar esse cálculo? Primeiro, algumas coisas a gente tem que verificar para dizer se a nossa força está boa, está ruim, está média, enfim. Que é, um dos itens tem que ter letras. Então, tem que ter letras, tem que ter números, tem que ter caracteres especiais, né? Tem que ter também, vamos ver, não, seria basicamente só isso, né? Mais do que isso, não tem condição. Então, tem que ter, para a nossa força ficar 100%, tem que ter letras, números e caracteres especiais. E um mínimo também de números, de caracteres na nossa senha, né? Então, mínimo de caracteres. Tem que ter pelo menos esses quesitos aqui. Então, números, caracteres especiais e mínimo de caracteres. Ok? Então, a nossa força ela vai de 0 a 100. Ok? Já que a gente tem três parâmetros aqui, né, para especificar a nossa senha, a gente pode simplesmente, já que vai de 0 a 100,
fazer com que cada um deles represente 25% da força, né? Então, uma vez que eu comecei a digitar letras, vai ter 25% de força, depois números mais 25%, caracteres especiais mais 25% e e se ele atingir o mínimo de caracteres, mais 25%. Tudo bem? Então, beleza. Próximo passo agora é a gente fazer essas verificações, né? Se verificar se existe uma letra no nosso texto, se tem números, se tem caracteres especiais e o mínimo de caracteres. O primeiro e o mais fácil de verificar é a quantidade de caracteres, né? Então, se txt.length, ou seja, se a quantidade de caracteres for maior do que, por exemplo, 6, então força vai receber um acréscimo de 25, né? Então a nossa força vai ser 25. Ou seja, depois de aplicado isso daqui, vamos inserir a força da nossa senha aqui. Então, HTML vai ser força, 2 pontos, e a variável forca, tá? Então, se eu dar um F5, tem forca aqui, vou começar a digitar, a força está 0, né? Então, quando eu chego em 7 caracteres, na verdade, né? Que é mais que 6, então, cheguei, força já vai para 25, tudo bem? E aí, se eu continuar digitando, ela vai continuar 25, tá? Então, 25. Já começamos a calcular a nossa força, então. Beleza. Até agora, maravilha. Próximo passo agora é fazer a verificação desses itens aqui, ou seja, se tem letra, número e caracteres especiais. Então vamos lá, vamos fazer essa verificação aqui agora. Para fazer o processo, a gente vai fazer... Primeiro a gente vai criar uma classe de expressão regular, tá? Eu não vou precisar ensinar a você expressão regular, porque o processo que a gente vai fazer aqui é, na verdade, simples. Então, só para você entender como cria um cálculo de força de senha, né? Então, var reg vai ser new reg exp, tá? E aqui eu vou passar a nossa primeira expressão regular, que vai ser, no caso, procurar por letras, né? Então, a expressão regular que procura por letras é essa, tá? E a gente vai botar isso aqui para ser case sensitive, insensitive, na verdade, que é, ele vai procurar por letras entre A e Z, que é independente de ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Depois a gente pode até incluir aqui a força por letra maiúscula e minúscula, mas inicialmente vamos fazer só letras, tá? Então, para a gente testar se o nosso texto tem letras digitadas, né? Então, reg.test.txt. Então, basicamente, ele vai testar essa nossa expressão regular criada aqui, tá? Que vai verificar se tem letras de A a Z no nosso texto. Se tiver, ele vai aumentar em 25 a nossa força, ok? O mesmo processo a gente vai fazer para números. Então, copiar e colar aqui. Então, vai ser de 0 a 9, ele vai procurar. Se tiver, ele vai aumentar 25 também na nossa força, ok? Então, vamos testar aqui se está funcionando essas partes. Então, vou começar a digitar, ó. Comecei, ele já vai para 25, eu vou digitar 3 letras e agora eu vou digitar um número. Ó, já vai para 50 e quando eu digitar mais outro caractere aqui, ele vai para 75 porque ele ultrapassou o mínimo. Então, você vê que são coisas que vão se somando, né? Então, ó, comecei a digitar, digitei um número e ultrapassei os caracteres. Ele já vai aumentando a força da minha senha, ok? Então, beleza. Criamos aqui essa parte e agora vamos para caracteres especiais. E para a gente verificar os caracteres especiais, vamos fazer o seguinte. A gente copia e cola aqui esse cara. E como é que a gente verifica
um caractere especial com a expressão regular. Basicamente a gente vai excluir qualquer coisa que seja uma letra ou qualquer coisa que seja um número. Não sendo letra ou número, vai ser um caractere especial, tá? Então, na expressão regular, a gente faz da seguinte forma. AZ e 09. E esse símbolo aqui, ele vai excluir essas condições aqui, tá? Então, excluindo essas condições, ele vai entrar no meu if se ele for um caractere especial. Tudo bem? Então vamos testar para ver se está funcionando. Atualizar aqui. Então, B, aí eu vou botar um número, vou botar um caractere especial e vou completar aqui até força 100%. Ok? Vamos só mostrar aqui a senha também para poder ficar interessante, né? Força 100 e a nossa senha vai ser mostrada aqui, txt, tá? Então beleza, vamos lá. B 9 arroba alguma coisa aí, beleza? Então, se eu botar aqui Bonier, que vai só até 50, se eu botar 1, 2, 3, 4, 5, a senha mais difícil do mundo, só vai 25, então faz todo sentido. Se eu botar aqui, por exemplo, teste 1, 2, 3, ela vai ser aceita, mas enfim, não vai ser tão aceita assim. Então a gente pode fazer inclusive o seguinte, só aceitar senhas que tenham pelo menos 75%, 75% de força. Então, a gente pode botar aqui mais uma variável, aceita, que ela vai receber, ó, se força for maior ou igual a 75, então var aceita vai ser aceita. Caso contrário, var aceita vai ser não aceita. Tá? No caso, esse é o objetivo da força da senha, né? Aceitar ou não uma senha. Então, vamos lá fazer o teste. Comecei a digitar, ó, não aceita. Independente de eu digitar aqui um caminhão de letras, um texto, ele não vai aceitar porque só tem letras, né? Então, se eu digitar um caractere especial, aí agora ele aceita. Se eu fizer teste 1, 2, 3, ele aceita porque tem números, né? Tem números e letras e quantidade mínima de caracteres. Então, se eu fizer aqui, aí ele fica 100%. Tá? Se eu fizer uma exclamação ou coisa do tipo, aí fica 100%. Tudo bem? Então, ó, fizemos agora o cálculo de força de senha. E aí você pode fazer infinitas combinações aqui de força de senha para sua senha, para seu sistema ficar cada vez mais fortificado. Tudo bem? Então, beleza. Vamos para o nosso próximo projeto aqui.